serviremos a Deus, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Olá, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria ao coração de vocês. Meu nome é Analice, eu sou da Arquidiocese de Ribeirão Preto, sou esposa do Alexandre, mãe do Enzo, participo do grupo de oração Divina Misericórdia e para mim é uma grande alegria estar aqui e partilhar com vocês dentro desse projeto Gotas de Amor a respeito de um tema muito especial que é Ao Redor da Mesa. E quem de nós não temos boas memórias, boas lembranças de algum momento vivido em torno à mesa, ao redor da mesa, com a nossa família, na casa dos avós, dos padrinhos, acolhendo alguém em nossa casa, acolhendo amigos, acolhendo familiares. Quantas conversas também, importantes ao redor da mesa, quantas resoluções aí de problemas, quantas decisões tomadas em torno à mesa, não é? Então vemos aí a importância que este tema nos traz ao redor da mesa. E eu digo para você que o convidado de honra que precisa sempre estar ao redor da mesa é o nosso amado Jesus. Ele precisa sempre ser o convidado de honra e partilhar conosco da nossa vida, da nossa história. E eu queria partilhar com vocês um breve testemunho, do que o Senhor realizou na minha vida, na vida da minha família, ao redor da mesa, literalmente. Há 6 anos atrás, o meu esposo ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson, que em decorrência do Parkinson, ele teve uma depressão severa e muitas dores, Às vezes a gente vê o Parkinson somente como algo, que nos leva a ter dificuldades motoras no falar, no andar, mas não, o Parkinson é muito mais do que isso, E em decorrência do Parkinson, então, ele foi mandado embora de uma empresa a qual trabalhou aí durante 21 anos, E ele era muito bom naquilo que fazia. E continua sendo, Mas, diante disso, nós viemos aí caminhando e as nossas reservas todas foram acabando, E nós viemos então a passar grandes dificuldades financeiras, aonde nos faltou, em um período faltou o necessário mesmo para cada dia, Aonde muitas vezes eu fui dormir sem saber o que faria no outro dia para alimentar ali a minha família. E muitas vezes nesses momentos, eu me colocava em oração e falava para Jesus, para que Ele nos colocasse no coração de pessoas que poderiam nos ajudar. Para que Ele nos colocasse no coração de pessoas que poderiam vir, nos socorrer. E meus amados, realmente, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele nos ouve. E quantas vezes, o socorro veio da onde nós nem imaginávamos que viria. E veio. Porque Deus, Ele é um conosco, Ele precisa estar ao redor da nossa mesa. Ele precisa fazer parte, da nossa vida. E como eu disse no início do vídeo, ao redor da mesa é onde também partilhamos as dificuldades, os problemas a serem resolvidos, aonde partilhamos também o alimento que alimenta o nosso corpo, mas partilhamos também o alimento da palavra, que alimenta a nossa alma, que nos dá força.
e toda palavra vivida, lida, né, durante esses anos aí, né, de caminhada com o Senhor, ela se fez valer neste momento aí de grande dificuldade. Dificuldade que a maioria das famílias nesse tempo de pandemia está vivendo. Quantos pais de família aí desempregados, quantos provedores, né, angustiados, aflitos, por não abastecer a sua geladeira, por não abastecer o seu armário. E é aí que a graça de Deus se faz presente, porque o Senhor vem prover as nossas necessidades. O Senhor é providente, o Senhor é fiel. O Senhor faz conosco como Ele fez com Daniel, lá na cova dos leões. Uma história tão conhecida de nós, não é? Aonde por 6 dias os leões ficaram em jejum, esperando o próximo alimento. E o próximo alimento, olha só, era Daniel. Só que Daniel, ele era amado do coração de Deus. Daniel, ele era protegido de Deus. E Daniel, então, lá naquela cova, né? Talvez muito aflito, com medo. E quantos de nós, às vezes, passamos por isso, né? Por aflições, por medos. Mas creia no meu coração que Daniel estava confiante, porque sabia que Deus era fiel. E naquele instante em que ele estava lá, um anjo do Senhor aparece para o profeta Abacuque, lá na Judéia, e diz para Abacuque, que estava ali preparando ali um ensopado, uma sopa, né? Para levar para os trabalhadores que estavam no campo. E o anjo diz a Abacuque: leva este alimento para Daniel lá em Babilônia, na cova. E Abacuque então vira para o anjo e fala assim: eu não conheço Babilônia, eu não conheço essa tal cova. E o anjo então pegou o Abacuque, né, pela cabeça e transportou até a cova. E Abacuque então chama Daniel e diz, né, Daniel, Daniel, o Senhor te envia alimento. E Daniel então diz: Deus, o Senhor pensaste em mim, o Senhor pensou em mim. E Daniel continua: o Senhor não abandona aqueles que o amam. E eu digo a você, o Senhor não abandona aqueles que o amam, aqueles que esperam nele. O Senhor não abandona, porque o Senhor é fiel. E que não haja desespero, embora as situações, né, nos traga aflições e angústias, medos, mas que não haja desespero, que haja confiança, porque o Senhor proverá nas nossas vidas. Eu, nesse tempo, fiz docinhos, fiz muitas máscaras, me virei como podia aqui, e o Senhor também foi nos ajudando. E que coisa mais linda, né? Quando nós percebemos aí também a mão de Deus em todas as coisas. Às vezes a nossa vida é tão assim, né? Regradinha, que às vezes a gente não se abre para ver aquilo que Deus faz por cada um de nós. E nesse tempo eu comecei a perceber o quanto que Deus nos ama, o quanto temos, né, de riquezas ao nosso lado. Eu digo isso do próprio alimento, criação de Deus, que o Senhor criou para nos sustentar, para nos dar saúde, para nos dar vitalidade. Eu falo assim de tantas coisas, né? Que o Senhor fez em nosso favor, como as frutas, como os legumes, como os animais, como as folhas. E muitas vezes nós trocamos, né, a graça de termos ali a criação de Deus na nossa mesa por coisas industrializadas,
coisas que vai nos ferindo, né? Ferindo o nosso corpo. Nesse processo todo, eu emagreci 35 quilos. E não foi de preocupação somente, mas foi porque neste tempo, no tempo aí do sofrimento, né, financeiro, o Senhor me ensinou a olhar de uma maneira diferente para o alimento, de uma maneira especial, principalmente para aquilo que Ele mesmo criou, para nos sustentar o corpo. E olha só que grande graça, porque o alimento, ele potencializa a nossa busca por Deus, o alimento, ele potencializa os nossos cuidados com os nossos dentro da nossa casa, o alimento, ele potencializa a nossa inteligência, a nossa memória, o nosso bem-estar. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito. E eu digo para você, não temas, não tenha medo. Embora às vezes as dificuldades sejam grandes, não tenha medo. Deus pensou em Daniel, Deus pensa em você da mesma forma. Deus amou Daniel e cuidou dele lá naquela cova, Ele cuida de você. A cada dia basta o seu cuidado. Não é isso que o próprio Jesus nos ensina? A cada dia basta o seu cuidado. E quando esse cuidado vier, meu irmão, acolha. Acolha este cuidado. Acolha. Porque muitas vezes nós podemos ter vergonha. Muitas vezes nós podemos ficar tímidos. Mas acredite que diante da dificuldade o Senhor nos faz amadurecer e o Senhor vai nos formando o nosso coração para que seja aquilo que o Senhor quer que ele seja. Então deixo aqui, né, essa mensagem para você. Deus o ama como amou e ama Daniel e tantos outros aí personagens que temos a graça de sermos inspirados por eles também. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu e a minha família serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.